Temos a nossa Débora Oliveira aqui com a gente para ajudar a nossa audiência a entender, né, Débora, de que forma que isso está sendo implementado lá na Argentina, porque a gente sabe que grandes reformas estruturais sempre vêm com uma carga muito pesada de desgaste para um governante, que precisa dedicar muito capital político para fazer isso andar, mas no caso de Javier Milei, ele tem aí alguns endossos importantes que contribuem para essa situação, né? Bem-vinda, bom dia para você. Bom dia, minha querida, para você, para todo mundo que está nos acompanhando, inclusive do FMI, do Fundo Monetário Internacional, viu, Clarissa? Foi um apoio aí declarado, dado pelo Fundo Monetário Internacional, que defende que a Argentina precisa continuar aumentando suas reservas para ter acesso ao crédito, né, privado e internacional e, portanto, na visão do FMI, essa reforma vai dar mais previsibilidade para as empresas em termos de contratação e, por isso pode ajudar em termos econômicos nesse momento a Argentina, que precisa aumentar a sua atividade econômica, que precisa melhorar em termos de atividade econômica, melhorar em crescimento, mas de uma maneira estruturante, né? Então, não apenas aquela maneira pontual e muito questionada, principalmente em relação à transparência de dados, que é o que a gente tem tido aí nos últimos meses. Então, o FMI apoia, é uma informação importante nesse momento e sim, do lado de empresas, se a gente para poder analisar friamente, economicamente falando, quando você tem um menor processo, ou seja, uma menor chance de judicialização, com menos custo para as empresas em relação a isso, isso traz uma maior segurança para que as empresas consigam contratar. Eu separei 2 pontos aqui que eu vou mostrar para vocês na tela, que são 2 mudanças e que pode ter um impacto maior nessa aplicação dessa reforma trabalhista lá na Argentina. Primeiro de tudo, a redução do imposto de renda para 31% nos processos de rescisão. Lá na Argentina, isso aqui estava na casa dos 35%. Lá nos primeiros modelos dessa reforma, a expectativa era de reduzir até mais. Em relação a isso, Clarissa, também tem a questão do 13º salário, que não vai entrar nessa conta, reduz ainda mais esse processo de rescisão. O que os opositores alegam que é abrir mão, nesse momento, de direitos garantidos há muitos anos. Obviamente, os opositores não defendem isso, mas do lado econômico para as companhias pode representar mais caixa para mais contratação formal. Se a Argentina consegue aumentar o número de contratação formal, também consegue aumentar a arrecadação de impostos e isso é algo positivo do ponto de vista do governo. Aí entra no questionamento e por isso existe uma divisão ali entre alguns argentinos quanto à questão da qualidade desses empregos e também da possibilidade de se manter a informalidade. No Brasil, aí a gente não precisa ir muito longe, com a mudança que a gente teve trabalhista de 2017, a gente teve uma redução efetiva realmente de judicializações trabalhistas, mas não houve uma queda expressiva da informalidade. A gente ainda gera aqui na casa dos 38% de informalidade, a Argentina está na casa dos 40% e há muito questionamento ainda em relação a isso. Mas essa é uma das principais mudanças que vai trazer aí a possibilidade do empregador ter um pouco de mais caixa, maior previsibilidade jurídica para poder contratar mais. Também existe a questão da cobrança automática das mensalidades para sindicatos. Javier Milei queria, viu, Clarissa, cortar isso de vez. E aí isso estava travancando ainda mais o processo para que conseguisse ser aprovada essa reforma trabalhista e com essa possibilidade dessa cobrança automática que faz com que os empregados possam realmente decidir se querem realmente ou não contribuir e vai ser feita essa cobrança automática. História que a gente conhece muito bem aqui no Brasil, né? É bem parecido com o que acontece aqui, isso abriu essa possibilidade da gente ter essa aprovação acontecendo e de maneira acelerada, viu, Clarissa? Porque vale lembrar que essa é uma reforma que está passando assim lá na Argentina. Começou aí, foi no final do ano passado e a gente já tem a expectativa de aprovação logo agora nesse primeiro semestre, é algo que realmente vem passando de uma maneira acelerada. É importante para o governo de Javier Milei para poder tentar realmente mexer um pouco com essa economia. Do lado dos opositores, essa questão sindicais e também das possibilidades de greve recaiu, né, nessas manifestações, ou seja, resultou nessas manifestações que a gente vinha acompanhando nessa quinta na Argentina, porque vários setores estão naquela lista ali de que não vão poder executar manifestações ou vão ter que manter um mínimo ali de efetivo operando mesmo em situação de greve, o que também não é diferente do que acontece aqui no Brasil. Então, é um ponto do que o governo Javier Milei vem defendendo, é de que essa reforma trabalhista agora consegue deixar as regras trabalhistas na Argentina um pouco mais igualitárias ao que acontece no Chile, ao que acontece nos Estados Unidos.
mas ainda há muito questionamento em termos do quanto que isso vai realmente trazer ou vai realmente dar possibilidade das empresas aumentarem as suas atividades, já que ainda a atividade econômica do país anda meio travada. Então, divide, é uma mudança importante, uma das maiores reformas, inclusive, que se realmente emplacadas, pode trazer um resultado importante para a economia da Argentina, que agora já conta com a chancela do FMI para poder conseguir emplacar essa reforma.